Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar sobre a teoria clássica da administração. Então, conforme nós destacamos na aula anterior, onde falamos sobre a administração científica, hoje nós vamos falar da teoria clássica da administração, que tem como destaque ali o Henri Fayol. Henri Fayol, lá em 1916, na França, ele veio com uma proposta criando a sua teoria, que tem como foco a estrutura organizacional. Então, ao contrário da administração científica, que tinha como ênfase, que tinha como foco as tarefas dentro do ambiente organizacional, Fayol vem com a proposta de atuar, de interferir, de avaliar a estrutura organizacional no sentido de desenvolver elementos para melhorar os resultados organizacionais. Então, a título de curiosidade, Henri Fayol, ele nasceu na Turquia, porém, filho de francês, desenvolveu toda a sua trajetória profissional na França e, lá em 1916, ele veio com essa proposta que complementa, de certa forma, os preceitos de Frederick Taylor, lá da administração científica. E Fayol veio classificando as atividades da empresa. Então, ele pensou em empresa, em toda uma estrutura empresarial, aí a gente estende para outras organizações e destaca que dentro dessas organizações existem as funções técnicas, as comerciais, de segurança, contábeis, financeiras e administrativas. Eu vou explicar detalhadamente qual é a característica de cada uma delas. Porém, vale destacar que a função administrativa, ela paira sobre todas as outras. Isso é uma defesa de Henri Fayol. Fayol destaca que a função administrativa, ela precisa ordenar todas as demais funções e, obviamente, ele destaca a sua importância dentro de uma estrutura organizacional. Então, ele também aponta que a atividade da administração, ela consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e também controlar todas as ações e as atividades existentes dentro de uma estrutura organizacional. Então, quando se fala em estrutura organizacional, observa aí que Fayol é quase que sinônimo aí de uma ferramenta muito comum no meio da administração, que é o chamado organograma. Então, o organograma é onde você consegue estruturar os níveis de autoridade e responsabilidade dentro da empresa, verificar exatamente qual área ou quais funções estão vinculadas em determinados departamentos, áreas e chefias. Então, Fayol vem com essa proposta de dividir para tentar melhorar aí a eficiência e a eficácia das organizações, os resultados dessa organização, no sentido de conseguir aí, atingir os objetivos que foram traçados previamente. Pois bem, então, na teoria clássica, nós temos aí, de uma forma mais detalhada, que as funções técnicas, elas são relacionadas à produção de bens ou serviços da empresa. Então, essas funções técnicas precisam de um departamento específico para gerenciar tais funções. Por quê? São funções que necessitam de habilidades específicas. São funções que necessitam de competências específicas. Então, Fayol tem essa proposta de distribuir essas divisões dentro da organização no sentido de otimizar os esforços, otimizar os recursos para o atingimento dos melhores resultados. Destaca ainda que existem as funções comerciais, que essas funções estão relacionadas com a compra, venda e permutação da empresa. Destaca ainda uma frase de Henri Fayol, que saber comprar e vender bem é tão importante quanto saber fabricar bem. Então, percebam que Fayol valoriza muito essa atividade comercial e destaca que não basta você conseguir fazer bem, você ter o melhor produto, você ter a sua linha de produção, a sua fábrica fabricando o melhor produto.
você precisa saber também comprar e vender bem. Comprar um insumo, obviamente, e também vender o produto bem depois, no sentido de atingir os melhores resultados para a empresa. Nós temos ainda as funções financeiras, que estão relacionadas com a procura e gerência de capitais. Aí, quando eu digo capitais, são todos os recursos financeiros que a empresa detém, então, o que a empresa recebe, o que a empresa precisa pagar, qual que é o capital social dessa organização, quais são o direcionamento dos lucros dessa empresa, de sobras da organização. Então, tudo que envolve recurso financeiro precisa ser muito bem planejado, precisa ser muito bem executado para que a organização atinja o seu propósito. Existem as funções de segurança, então lá naquela época a FAIOL já destacava muito os aspectos relacionados à segurança, relacionados aí não só com a proteção e preservação de bens, mas também das pessoas. Hoje nós observamos que quando a gente fala de funções de segurança, segurança de informação, segurança de dados, está muito em pauta, então várias empresas aí, inclusive empresas da área de tecnologia, estão investindo fortemente nessas funções de segurança, nessas funções de preservação de dados, porque é estratégico para a empresa, várias empresas já sofreram, inclusive, ações, processos judiciais em virtude de vazamento de informações de cliente ou coisas do gênero. Então, muito cuidado com esse aspecto. FAIOL já previa essas funções de segurança lá em 1916. Nós temos ainda as funções contábeis, que estão relacionadas com inventário, registros, balanços, custos e estatísticas. Então, tudo que envolve a função contábil da empresa é extremamente relevante para fundamentar a tomada de decisão do gestor, fundamentar a tomada de decisão do administrador da empresa. Então, as funções contábeis também são apontadas aí como uma das mais relevantes para o FAIOL, e ainda ele destaca com ênfase a função administrativa como a mais importante. Então, são relacionados com a integração de cúpula das outras 5 funções. Então, se pegar a função técnica, a função comercial, a função de segurança, a função financeira, a função contábil, então ele faz toda uma relação que a parte administrativa, a função administrativa precisa equilibrar, sincronizar e ainda coordenar essas funções. Por isso que ela paira acima de todas as outras. Então, o administrador ele vai precisar de ter essa habilidade de conseguir esse equilíbrio e sinergia perante todas as funções que foram apontadas para atingir os melhores resultados dentro da estrutura organizacional no quesito teoria clássica, no que diz respeito às propostas aí de Henri Fayol. Pois bem, Fayol destaca ainda 14 princípios da teoria clássica. Esses princípios eles são bastante conhecidos, eu vou falar rapidamente deles aqui para vocês, mas vale destacar que quando alguns desses elementos, desses princípios, são apontados por Fayol, observa-se que, relacionando os princípios com a estrutura, faz todo um sentido você ter aí tais princípios sendo praticados para organizar uma estrutura e buscar, com uma estrutura organizada, os melhores resultados. Então, a divisão do trabalho é um dos princípios, apesar de também ter sido um princípio lá da teoria que foi abordada anteriormente, lá com Taylor, na administração científica. Fayol destaca também a divisão do trabalho como um dos princípios de sua teoria, autoridade e responsabilidade. Então, ele diferencia isso muito bem, e a figura do organograma ela é muito clássica nesse sentido. Então, olha, se eu estou vinculado a uma chefia, essa chefia ela tem autoridade e responsabilidade sobre todas as ações que eu estou vinculando e desenvolvendo dentro da organização. Disciplina, como também outro princípio, unidade de comando. Então, quem comanda uma equipe? Vai ser o gerente de vendas? Vai comandar a equipe financeira? Não, a equipe financeira é o gerente de finanças, é o gerente financeiro, a equipe de vendas é o gerente de vendas. Nós temos a equipe de RH, que é o gerente de RH. Então,
precisa ter essa unidade de comando e unidade de direção. Isso facilita o colaborador na compreensão sobre quais são suas responsabilidades e também facilita na identificação de qualquer tipo de problema dentro da organização. Então, você não precisa penalizar todas as áreas, você consegue identificar onde está o erro e atuar diretamente no sentido corretivo dos erros que incorrem sob determinada unidade. Subordinação dos interesses individuais aos globais. Então, os interesses globais da organização, eles devem prevalecer sobre o interesse individual. Remuneração pessoal também, o Henri Fayol destaca isso como um dos seus princípios, estabelece que precisa ser desenvolvido dentro do âmbito empresarial. Centralização, centralizar algumas decisões. Fayol defende que isso possa ser efetivo para a organização, e isso contribui aí para alcançar os resultados. A cadeia escalar, né, a gente corresponde à cadeia de comando aí que a organização detém. Então, se você tem lá uma chefia imediata, você tem uma supervisão, você tem uma gerência, você tem uma diretoria, então existe uma cadeia escalar. A ordem das ações dentro da organização, equidade de funções que são assumidas, por mais que sejam em áreas distintas, mas equidade aí do nível que as pessoas estão vinculadas nas áreas organizacionais. Estabilidade e duração do pessoal. Fayol destaca o custo que é a rotatividade pessoal em determinada função, o custo para treinamento. Então, ele defende a estabilidade como uma possibilidade aí de redução de custo empresarial. Iniciativa e espírito de equipe. Estes são os 14 princípios que Fayol destaca. A sua obra aí mais relevante, Administração Industrial e Geral. Fayol tinha formação em Engenharia de Minas, mas ele destaca aí, dentro dos seus preceitos, a importância da atividade de administração e como que ela pode fazer toda a diferença na estrutura empresarial, e a partir de uma estrutura bem fundamentada, bem formatada, bem desenvolvida, você consegue maximizar os resultados aí organizacionais. Pois bem, então, seguindo a lógica dos princípios apresentados por Fayol, observa-se que, a partir desses princípios, que corresponde a divisão do trabalho, especialização, unidade de comando, amplitude de controle, de uma forma resumida, esses princípios, você consegue formalizar as ações da organização. Então, você tem lá a divisão, quem vai fazer o quê, quem é responsável por o quê, por quem dentro da organização. Então, isso torna uma organização mais formal, mais fácil de identificar e corrigir eventuais problemas, né, e desvios, e isso você, a partir da organização formal, você consegue atingir a máxima eficiência, simples e puramente atuando na estrutura organizacional. Pois bem, essa é a defesa aí de Fayol. Mas vamos fazer um comparativo sobre a primeira teoria que nós estudamos, que foi a administração científica de Taylor. Então, lá com Taylor, lembrando que Taylor, no outro ambiente, no outro cenário, Taylor lá nos Estados Unidos, que desenvolveu a administração científica, desenvolveu os experimentos e a teoria da administração científica, tinha ênfase nas tarefas. Já Fayol, lá na Europa, especificamente na França, desenvolveu a sua teoria clássica, com a ênfase na estrutura. O foco de Taylor era o quê? Aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional. Já Fayol destaca que aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e de suas relações era o melhor caminho para atingir melhor eficiência organizacional. Então, existe aí já um confronto entre essas teorias. Então, uma teoria defende mais o foco nas tarefas e a outra teoria já defende o foco na estrutura. O que é possível observar que ambas teorias elas contribuíram e muito
para a ciência da administração. Obviamente, vocês agora sabem, enquanto profissionais da área de administração, que existem essas duas frentes possíveis de atuação, conforme os preceitos aí, elaborados por Taylor e também por Fayol. Pois bem, com isso, eu deixo a seguinte mensagem para vocês. A harmonia e a união das pessoas de uma empresa são grande fonte de vitalidade para ela. É necessário, pois, realizar esforços para estabelecê-la. Quem disse isso é Henri Fayol. Pessoal, agradeço a participação de todos e até a próxima aula.